Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5. A liberdade cristã. Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Portanto, sejam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, declaro: se vocês se fazem circuncidar, Cristo de nada adiantará para vocês, e a todo homem que se faz circuncidar, eu declaro agora estar obrigado a observar toda a lei. Vocês que buscam a justiça na lei se desligaram de Cristo e se separaram da graça. Nós, de fato, aguardamos no Espírito a esperança de nos tornarmos justos mediante a fé, porque em Jesus Cristo o que conta não é a circuncisão ou a não circuncisão, mas a fé que age por meio do amor. Vocês estavam correndo bem. Quem foi que colocou obstáculos para que vocês não obedeçam mais à verdade? Tal influência não vem daquele que chama vocês. Um pouco de fermento basta para levedar toda a massa. Confio no Senhor que vocês estão de acordo com isso. Aquele, porém, que os perturba sofrerá condenação, seja quem for. Quanto a mim, irmãos, se é verdade que ainda prego a circuncisão porque sou perseguido, nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Tomara que aqueles que estão perturbando vocês se mutilem de uma vez por todas. A vida segundo o Espírito. Irmãos, vocês foram chamados para serem livres, que essa liberdade, porém, não se torne desculpa para vocês viverem satisfazendo os instintos egoístas. Pelo contrário, disponham-se a serviço uns dos outros através do amor, pois toda lei encontra a sua plenitude num só mandamento: seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, tomem cuidado, vocês vão acabar destruindo-se mutuamente. Por isso é que lhes digo: vivam segundo o Espírito, e assim não farão mais o que os instintos egoístas desejam, porque os instintos egoístas têm desejos que estão contra o Espírito contra os instintos egoístas. Os dois estão em conflito, de modo que vocês não fazem o que querem, mas se forem conduzidos pelo Espírito, vocês não estarão mais submetidos à lei. Além disso, as obras dos instintos egoístas são bem conhecidas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divisão, sectarismo, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. Repito que já disse: os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram os instintos egoístas, junto com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, caminhamos também sob o impulso do Espírito. Não sejamos ambiciosos de glória, provocando-nos mutuamente e tendo inveja uns dos outros. Cristo nos libertou, mas podemos nos tornar escravos outra vez. Precisamos permanecer vigilantes, a fim de mantermos a liberdade e nela crescer. Os versículos 5 a 6 apresentam a estrutura da vida cristã. O cristão é aquele que, pela fé, acolhe a ação do Espírito e a comunidade através do amor, e é do Espírito que ele espera a ressurreição, a vida no reino de Deus. A fé, o amor e a esperança são, portanto, as atividades características do cristão, a estrutura da vida nova. A vida cristã é um chamado para a liberdade. Esta, porém, não deve ser confundida com libertinagem, que é buscar e colocar tudo a serviço de si mesmo. A verdadeira liberdade leva o homem a crescer no amor e no dom de si, para colocar-se a serviço dos outros, como os sinóticos. Paulo resume a lei no mandamento dos Levitas 19:18: quem ama o próximo realiza a vontade de Deus. As expressões segundo o Espírito, segundo os instintos egoístas, não designam duas partes do homem, e sim duas orientações diferentes de comportamento. Segundo o Espírito, é a orientação do amor, que leva o homem a servir o outro.
segundo os instintos, é egoísta, é a orientação do egoísmo, que leva o homem a servir a si mesmo. Paulo certamente não pretende fazer uma lista completa dos vícios do homem egoísta. Os que são enumerados aqui podem ser divididos em 4 categorias: a impureza, que perverte o amor humano, a idolatria e a feitiçaria, que pervertem a relação com Deus, o único absoluto, as divisões, que pervertem as relações sociais, os excessos da mesa, que revelam a perda da dignidade humana. Os cristãos são chamados a viver de acordo com Jesus Cristo, isto é, deixando-se guiar pelo Espírito de Cristo, vivendo o amor, como no caso dos vícios. Aqui também não há pretensão de fazer uma lista completa das virtudes. O que Paulo enumera são as condições em que nasce e se desenvolve o amor, fé, mansidão, domínio de si, os sinais da presença do amor, alegria e paz, e as manifestações ativas do amor, paciência, bondade e benevolência.